Gente, vocês estão comigo, né? A gente está expondo 1 Timóteo, porque 1 Timóteo ele é uma epístola, é uma carta que Paulo envia a Timóteo com orientações muito práticas para a vida da igreja. E é por isso que a gente aborda 1 Timóteo. Via de regra, um pastor quando chega numa igreja, uma das primeiras coisas que ele prega é 1 Timóteo. Porque 1 Timóteo lança as bases de como você tem que conduzir uma igreja. Então você vê o primeiro capítulo, Paulo já dizendo para Timóteo, ó, não permita os falsos mestres. Existem pessoas nessa igreja propagando uma doutrina falsa. Você não pode, você tem que pegar esses dois homens aí, Alexandre e Mineu, você tem que entregar os dois a Satanás, que é excluir da igreja, tá, gente? Com segurança a gente pode dizer isso, é afastá-los da comunhão com o corpo de Cristo. Então Paulo ele já chega dando orientações difíceis para Timóteo, né? Aí no capítulo 2 ele vai falar um pouco do como proceder o culto público, né? Ele fala então da oração, e ele dá uma aula ali sobre quem é Deus e quem é esse mediador que Deus levanta, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E ele pede que nós oremos então por todos os homens, não especificamente cada ser humano da face da terra. Você não iria conseguir fazer isso, tá? São 7 bilhões de pessoas. Faça um cálculo rápido aí. 10 segundos vezes 7 bilhões, você vai descobrir quantos dias você ia passar orando por cada pessoa da face da terra. Então é lógico que ele não está pedindo isso, principalmente para os nossos dias hoje. Pessoas de todos os tipos, lembra? Todos os tipos de pessoas, sejam autoridades, sejam servos, sejam judeus, sejam gentios. Só existe um Deus e um mediador para todos os homens, todos os tipos de homens. E esse mediador é Cristo Jesus. Por isso Deus me designou pregador, apóstolo, mestre, para propagar esse evangelho verdadeiro, um contraste com a falsa doutrina, esse evangelho verdadeiro aos gentios. Ou seja, vamos sair dos limites dos judeus agora e vamos levar esse evangelho para todo mundo, porque gentil é todo o resto do mundo, né? Gentil é todo o resto do mundo. E aí a gente entra então nos versículos 8, onde ele dá algumas orientações, né, no que diz respeito aos homens no culto público e no que diz respeito às mulheres no culto público. E aí eu, né, sempre ressaltando isso daqui, que como ele gasta um versículo para falar com os homens e 7 versículos para falar com as mulheres, né? Essas mulheres dão trabalho, rapaz. Até Paulo gastou mais tinta e papel para falar com vocês, mulheres. Sintam-se especiais aí. Com os homens não, 2 linhas, ó. Com as mulheres, não dá nem para contar, mais de 10. Então ele fala para os homens assim: homens, assumam a sua responsabilidade, sejam homens, a liderança do culto, a iniciativa, ela é toda sua, é você quem deve orar, é você quem deve conduzir, e você tem que fazer isso com uma vida pautada no Evangelho, uma vida condizente com o Evangelho. Isso é o que significa mãos santas. Então orem, mas busquem a Deus, que a busca de vocês no culto público a Deus, ela já seja, na verdade, um reflexo daquilo que acontece no decorrer da sua vida. Você entende isso? Você tem que entender esse processo, gente. Não adianta levar uma vida como se fosse descrente e chegar no domingo aqui e participar do culto. Lembra dos textos que eu mostrei? Deus abomina esse tipo de coisa. Na verdade, vir à igreja para adorar a Deus deve ser já um reflexo daquilo que acontece na sua vida durante o dia a dia. É assim que funciona. Você não pode inverter o processo. Porque você é fiel a Deus no seu dia a dia, é que você vem na igreja prestigiar, na verdade, não prestigiar o culto, mas junto com os seus irmãos, cultuar o Deus verdadeiro, aquele a quem você adora. Então ele dá essa chamada nos homens aí. Homens sejam homens, é isso que ele está dizendo. Homens sejam homens. E depois ele gasta um tempo falando das mulheres, né? Ele fala da roupa das mulheres. E eu ensinei isso daqui, ele não está falando de roupa propriamente dita, ele está falando também de caráter, né? Então ele fala de não ser extravagante, de ser discreto, de não ser sensual, né? O aspecto moral mesmo daquilo que você demonstra por meio da roupa que você veste. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Olha, você vai me ver mulambento aí pela rua de vez em quando, tá? Eu estou tentando melhorar, que minha esposa ela tá pegando firme comigo. Você viu que no dia da ceia eu estava até de camisa social? Viu aí, Lincoln? Fiz uma média com o Lincoln aí. Minha esposa, rapaz, do Conselho Deliberativo está pegando firme lá. Agora você dificilmente vai me ver com uma bermuda no meio do bumbum aqui e a cueca aparecendo. Você não vai ver isso acontecer. Pode, né? Parece que eu estou emagrecendo. Pode ser que aconteça sem querer. Mas não
porque eu acho que é bonito e está na moda. Nem você vê uns caras aí que vem andando, né? Que tristeza. Deve ser o final dos tempos mesmo. Você olhar uma pessoa e a bermuda no meio da bunda e o cofrinho ainda aparecendo. Não condiz com o que o texto está dizendo ali. E ele está falando para as mulheres, mas é um princípio que se aplica a qualquer pessoa. De ser discreto no vestir, de levar em conta os aspectos morais, né? Não se vestir de forma indecente. Então isso vale para os homens também, né? Paulo fala para as mulheres porque o problema lá em Éfeso era com as mulheres, nessa área. Então vocês estão relembrando, né? Paulo ele levanta algumas coisas como exemplo, que faz parte do seu contexto ali, mas para ensinar coisas que extrapolam o tempo e a cultura. Para você não ficar pensando que esses argumentos eles dizem respeito à época que Paulo vivia. Não. Os exemplos sim. Ele tem que pegar coisas da sua realidade, mas para ensinar princípios que são perenes. Por que a gente sabe disso? Porque lá embaixo, quando ele for falar dessa questão da mulher aprender em silêncio, ele vai estabelecer o ensino dele lá na criação. Então, ele está pautando o seu ensino num princípio que está estabelecido lá em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2 ainda. Então, você continua aqui, né? Mulher, você tem que aprender em silêncio. O que significa, pastor? Significa que a mulher tem que estar em sujeição. Não necessariamente que ela não tem que falar. O problema em Éfeso é que a mulherada provavelmente estava falando muito. Lembra dos aspectos contextuais que eu trouxe para você semana passada? Os falsos mestres, as viúvas jovens, né, que andavam de casa em casa, né, enchendo a orelha dos outros, falando que não deviam. Então o problema parece que tinha a ver mesmo com a língua. E aí ele fala, por isso ele fala, né, que devem aprender em silêncio. Mas qual é o princípio? O princípio é o princípio da sujeição. E, gente, esqueça esse conceito negativo que existe lá fora, de que se sujeitar é uma coisa ruim. Eu ensinei semana passada que isso trata-se, na verdade, de proteção. O homem, quando ele assume o seu papel, automaticamente... Olha como é um negócio muito bonito que Deus faz. Por que às vezes as mulheres elas tomam a liderança, elas tomam a frente nas atividades da igreja, por exemplo? Porque aqui o contexto é igreja, tá bom? Ele está falando para Timóteo no contexto de igreja. Por que às vezes as mulheres elas tomam a frente e elas lideram e elas fazem e elas acontecem? Por que isso acontece? Porque o homem, né, que deveria fazer isso, fica lá com cara de caneca, né? Está vendo a necessidade ali, mas está com o braço cruzado. Já assistiram Robôs? Viu uma necessidade? Olha, o pessoal do desenho está... Gente, os homens têm que ser assim. Então, não adianta você às vezes ficar pensando, mas a mulherada está querendo, né? Não, mas homens, nós estamos fazendo a nossa parte. É por isso que eu estou sempre incentivando os homens. Homens, vamos lá. Vamos fazer o que o texto pede para a gente fazer. Vamos tomar a frente, inclusive, para que as nossas mulheres estejam protegidas. Porque essa função, gente, essa função de liderança, ela é uma função de você levar muita pedrada. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar alguns exemplos aqui, se vier, o que vier na minha cabeça agora. Por exemplo, vocês tinham um culto de Natal, não tinham? Eu cheguei, acabei com o negócio de culto de Natal. Gente, 100%, isso é certeza, 100% das decisões do pastor vão desagradar alguém. 100%. Eu não vou conseguir tomar uma decisão na condução da igreja que agrade todo mundo. No dia que isso acontecer, você tem que mandar embora daqui. Isso é sinal que eu estou sendo um péssimo pastor. Então, tinha culto de Natal. Aí o pastor disse, agora não vai ter culto de Natal. Algumas pessoas gostaram, porque, né, sempre tinha aquele embate com a família. E outras pessoas não gostaram, obviamente não gostaram. Eu sou daquele tipo de igreja que eu sempre tive culto de Natal. Então, até eu fiquei um pouco assim. Se eu mandar pintar a igreja de verde, a galera que queria a igreja azul não vai gostar. Aí o pastor pensa assim, não, então vamos pintar de azul. A galera que queria a igreja de verde vai reclamar. Por isso que a mulher não tem que estar aqui. Porque não adianta se você decidir A ou B. Alguém vai jogar pedra na sua cabeça. Acredite em mim, é verdade. Eu esquivo, porque eu sou bom de esquiva. Mas alguém vai dar pedrada. Homens, quem que tem que estar levando pedrada aqui?
É você. Isso, é você. É você. Você foi projetado para isso. A mulher não. Então, quando você assume a sua função, você está protegendo as nossas mulheres. É assim que funciona. Você não faz isso com seus filhos? Às vezes seu filho teima com você, não teima? E você permanece firme. Por quê? Você sabe que o que você está ensinando a ele naquela hora é melhor para ele. Não acontece isso? Papai, eu quero fritar um ovo. O moleque tem 3 anos de idade. Nem chega no... Não, filho, você não vai fazer isso. Não, mas eu quero muito. Não, mas não vou deixar. Então, ovo cozido. Piorou. Aquela água quente cai em cima de você, acabou. Não, eu não gosto mais do senhor. Pedrada. Pedrada. Talvez alguns de vocês aqui já tenham até ouvido a palavra não, a frase. Eu te odeio, vindo do seu próprio filho. Talvez, não sei. Mas não é uma coisa rara de acontecer no relacionamento pais e filhos. Pedrada. E quando você é firme, você não arreda o pé. Por quê? Porque é melhor para o seu filho. Homens, é assim que funciona também. Às vezes, pode ser, né, que as mulheres elas temem com a gente alguma coisa. Você não é mais importante do que elas, mas você tem a função de protegê-las, ainda que elas não percebam o perigo onde elas estão se colocando. Tudo bem? Então, na nossa igreja, lembra que eu expliquei? Nós não ordenamos mulheres, para que elas não sejam alvo, né, desse tipo de situação. Eu não estou dizendo que o ministério é só pedrada, tá, gente? O ministério também é muita coisa boa. Quer ver? Responda mentalmente, não precisa levantar o braço. Quem ama o seu pastor? Então, quando você também está aqui, você é amado, você tem o carinho das pessoas, as pessoas elas têm cuidado com você. Então, o ministério não é só pedrada não, tá? Eu só estou mostrando que junto, né, tem as duas coisas. Sempre tem as duas coisas. Ninguém é unânime, tá? Lembra de Jesus? Né? Jesus é Deus. Então, eu não tenho a menor pretensão. De novo, se eu conseguir um dia agradar a todos, sinal que eu estou sendo um péssimo pastor. O pastor ele tem que... Gente, ó, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Agora eu vou... 5 segundos de abrir o coração. Uma vez eu estava numa igreja aqui em São Paulo mesmo, no estado de São Paulo, e eventualmente lá eu pregava. E um dia um rapaz me abordou e disse a seguinte coisa. Rapaz, mas jovem. Eu devia ter entre, sei lá, de 27 a 32 anos. Tem pregação, ele disse para mim, que eu entro na igreja e eu saio exatamente do mesmo jeito. Eu saio do jeito que eu entrei. Não é o tipo de pregação que contribui para o meu crescimento. Porque tem outro tipo de pregação, ele falou, que essa a gente não gosta de ouvir. Mas essa é aquela que a gente volta para casa e fica remoendo a semana inteira. Nossa, o negócio foi direto na minha cabeça. E fica trabalhando no nosso coração. Porque o pastor ele falou de um negócio lá, né, orientado por Deus, lógico, que me confrontou. E porque o pastor teve a audácia de falar alguma coisa que confronta, é que eu fiquei depois remoendo aquilo e, puxa vida, e eu não queria ter ouvido aquilo que o pastor falou. Mas eu tenho que admitir que eu preciso melhorar nessa área. E ele estava dizendo assim, as suas pregações, elas fazem isso comigo. Eu não gosto quando o senhor prega, mas eu gosto. Eu não gosto porque eu não gostaria de ouvir o que o senhor diz. Mas eu gosto porque essas coisas elas têm contribuído com a minha transformação. Não porque eu, tá, gente? Porque é a palavra. Por isso que eu digo, o pastor tem que pregar a Bíblia. A Bíblia vai confrontar você. O que ele estava dizendo? Tem pastores que estão preocupados em agradar as pessoas quando vêm aqui na frente. Gente, você como cristão, não é o pastor só não, você como cristão, você tem que estar preocupado em agradar a Deus. É isso que você tem que estar preocupado. Tá bom? E aí, ó, só para terminar minha revisão, essa parte é bem difícil, né?
Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Eu lembro que eu mostrei esses textos para você. Opa, esse aqui. Eu lembro que eu mostrei esse texto de Gênesis. Como parece que Paulo ainda está pensando lá em Gênesis. Ele estabelece os princípios na pré-queda, para ninguém falar que essa sujeição ela é algo resultante do pecado. Não, ele estabelece os princípios num momento que é antes da queda, então não é resultado do pecado. Mas ele mostra ao mesmo tempo como o pecado ele agrava a situação. E aí a gente tem um vislumbre do que talvez Paulo queira dizer aqui nesses versículos, porque eles são realmente difíceis de serem interpretados, tá? Não sou eu que vou dar a palavra final aqui, mas eu tentei falar semana passada o que eu penso a respeito disso. Que Paulo ainda está fazendo alusão a Gênesis, mas ele está fazendo alusão a um tipo de liberdade, é por isso que ele fala aqui, ó, a mulher será salva. Porque a palavra salvar, ela não significa sempre receber Jesus como o seu suficiente salvador. Salvar significa libertar, significa soltar. Então nem sempre a palavra salvar vai estar escrita no texto com a intenção de dizer, né, de apontar para Cristo como Salvador, o que eu acho que aqui tem a ver, até, porque é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então pode ser que Paulo esteja fazendo uma alusão ao nascimento de Cristo. Mas uma coisa que conforta o coração, e eu queria repetir isso para você, é que a verdadeira liberdade, ela não consiste em você tomar uma função que não é sua, porque você acha que você está sendo dominada por alguém, né? A verdadeira liberdade, ela está em você entender a razão para a qual você foi criada. E no cumprimento dessa missão, você está livre de determinadas pressões que você não deveria ter. Não deveria. Quando você... Isso vale para o homem também, mas é que ele está falando para a mulher. Quando você assume o seu papel determinado por Deus, não há mais esse tipo de pressão, de tensão. Porque você está desempenhando o papel para o qual você foi criada. E eu não estou dizendo que você tem que ficar em casa criando filhos. A ideia é tentar, na verdade é parar de tentar usurpar uma função para a qual você não foi criada para fazer. Deixa esses... Mulheres, olha aqui para mim agora, é a vez de vocês. Deixa esses homens levando pedrada no lugar de vocês. Deixa eles sofrerem um pouco. Não fique não tentando pegar isso daí para você, não. Para quê? Para quê, né? Tem homem querendo, inclusive, que isso fosse escrito para as mulheres, para eles, né? Para os homens. E não para as mulheres. E você tem que entender bem isso, tá? E por isso que eu estou repetindo isso daqui. Não quer dizer que você não pode exercer ministério na igreja. Não quer dizer que você não pode liderar, inclusive, dentro da igreja. Você tem exemplos de mulheres ao longo de todo o texto bíblico. Você tem Débora, né, no Antigo Testamento, lembra lá? Juízes. E Deus fala duro. Era Débora aí? Baraque, é isso? Ele fala duro com Baraque, porque ele afrouxou ali e deixou ela assumir as rédeas. O que foi que aconteceu com Adão, né? Você tem Lídia no Novo Testamento. Gente, você tem mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus e inclusive contribuíam, né, para que ele desempenhasse, para que ele desenvolvesse o seu ministério. Você tem mulheres que elas são proeminentes na história da Bíblia. Isso quer dizer que você pode sim, se você nasceu, né, com essa coisa, né, de tive uma ideia que vamos fazer assim, vamos fazer assado, não sei o que, não tem problema, você tem que usar isso daí para o crescimento do reino. Vocês estão comigo? Deus não está dizendo que você tem que ficar oprimida, né, para usar um termo bem carregado. A questão aqui é função oficial. Aí você vai lá no Antigo Testamento e no Novo e você não vai ver mulheres sendo nomeadas para o exercício de função oficial. Então você não tem mulheres sendo estabelecidas como sacerdotes. Você já prestou atenção nisso? Você não tem mulheres, né, sendo colocadas como sacerdote no Antigo Testamento para servir no templo. Você não tem
mulheres sendo nomeadas apóstolos. Você percebeu isso? Porque tem gente que vai dizer assim, mas Jesus, na época dele, né, para não escandalizar, ele só chamou homem. Pai, Jesus não estava ligando para isso aí, não. Jesus conversou com a mulher samaritana em pleno sol de meio-dia. Até os discípulos dele ficaram escandalizados quando viram, né? Lembra de João? João dizia, todo mundo ficou assim. Mas ninguém teve coragem de perguntar. Gente, eu estou falando dos homens que andavam com Cristo. Eles ficaram impressionados quando eles viram aqui. Primeiro que era mulher. Né? Mestres não conversavam com mulher durante o dia. Em público, né? Não conversavam com mulher publicamente, assim, em lugares abertos. Segundo que era samaritano, e o judeu não falava com o samaritano. Terceiro que era uma mulher de reputação duvidosa. Já tinha, né? Tiveste 5 maridos e esse agora com quem você vive nem é teu marido. E isso não aconteceu só no meu dia, meu. Você acha que Jesus estava preocupado com isso? Aí a prostituta foi lá e lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, enxugou com o próprio cabelo. E o fariseu, né, o religioso, o legalista daquela época, se soubesse quem está tocando ele não permitiria. Nada. Jesus dá uma resposta para o fariseu. Vocês estão comigo? Jesus não estava preocupado não, gente, em escandalizar ou deixar de escandalizar ninguém, não. Se ele não nomeou mulheres para serem apóstolos, é porque não deveria ser nomeado. Tudo bem? A questão aqui é função oficial. Vocês estão comigo? A questão é função oficial. Quando se trata de um ofício, as mulheres não podem ser ordenadas, embora elas desempenhem sim o seu ministério, a sua liderança, deem a sua parcela de contribuição para a expansão do reino. Por que a gente sabe disso? Porque o texto de 1 Timóteo 3 vai dizer isso daqui, ó. Olha só os versículos de 1 a 7 do texto de 1 Timóteo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém desejar ser bispo, deseja uma nobre função. Então agora ele vai falar de uma função oficial dentro da igreja. Então é por isso que a gente sabe que Paulo está falando disso. Gente, você tem que ler a sua Bíblia, e você tem que imaginar que não existe divisão de capítulo na sua Bíblia. Aqueles subtítulos que você tem aí na sua Bíblia, você tem que imaginar que eles também não estão aí. E até os versículos, porque quando Paulo escreveu, ele não dividiu essas coisas. A Bíblia ela é dividida em versículos e capítulos para facilitar a nossa busca, né? Quando você precisa de um texto que você quer falar para alguém, é mais fácil de você se reportar a um capítulo e um versículo. É por isso que ela foi dividida desse jeito. Primeiro em capítulo, mais tarde em versículos também. Mas o texto original ele não tinha isso. Então isso daqui é uma continuação. Paulo está falando do ministério dos homens dentro da igreja, ele fala um pouco de como tem que proceder as mulheres dentro da igreja, e na sequência ele já vai falar do ministério oficial dentro da igreja, que é o episcopado, né? Que é a palavra que está aí na revista atualizada. Então é por isso que a gente sabe. Você não pode desassociar uma coisa do seu contexto. Ora, se o versículo 15 do capítulo 2 está grudado no versículo 1 do capítulo 3, então provavelmente ele está falando de um assunto só. Então o que é que ele está dizendo? Eu estou falando aqui mulheres de função oficial dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você não pode desempenhar o seu ministério, que você não pode desempenhar a sua liderança. Só não pode assumir um cargo oficial, no caso aqui o de bispo. Ele usa a palavra no masculino, mas assim, palavras no masculino, elas às vezes se referem, né, a grupos de modo geral. Então, se eu falo membros da igreja, eu estou falando de todos, né? Homens e mulheres. Aí alguém pode dizer isso, mas ele está falando aqui de todos. Mas a gente sabe que não é por causa do versículo 2, ó. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então, mulher não pode ser marido de uma só mulher, pode? Ele está falando para os homens agora. Tudo bem? Quando ele fala que o homem, que o bispo deve ser marido de uma só mulher, então é porque ele está falando para homens. Então ele está levando em consideração que a função oficial do bispo dentro da igreja, ela deve ser exercida por um homem, ou se tiverem vários bispos, vários homens. E aí é sobre esse texto que a gente vai conversar um pouco hoje. Então vamos ler junto esses versículos, e aí eu vou trabalhar hoje só o versículo 1, tá? E já tem bastante coisa aí para a gente aprender. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar,
amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ops, eu pulei, né? Para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então vamos lá, vamos tentar aprender aqui juntos aí os princípios a respeito desse versículo primeiro. Gente, Paulo ele começa falando isso daqui, ó. Essa afirmação ela é digna de confiança. Sabe o que é interessante? É que você já viu um texto parecido, né? Olha lá, 1 Timóteo 1,15, quando a gente falou dele, olha como está escrito aqui, ó. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. E ele vai repetir de novo no capítulo 4, é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Depois, em 2 Timóteo 2,11, essa palavra é digna de confiança. E depois em Tito 3,8, fiel é essa palavra. Então, Paulo ele usa muito essa fórmula, né, para falar determinadas coisas, estabelecer determinados princípios aí que ele está tentando ensinar para a gente. Era um uso razoavelmente comum, tá? Quando você ia proferir um dito, quando você ia proferir uma verdade, uma máxima. Tem verdades que são máximas? Uma vez eu falei aqui, por exemplo, não se escandalize, tá? Eu vou citar o Dalai Lama. Ele diz assim: o homem gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro. E depois ele gasta todo o seu dinheiro para recuperar. Tipo, para que fazer isso? Para conseguir uma coisa que você já tinha no ponto, né, no marco inicial. Não faz sentido, né? Isso é uma máxima. Isso é um dito. Isso é um provérbio. A gente pode colocar nesse sentido. Então, quando você vai falar alguma coisa que é uma verdade, assim, muito evidente, naquela época, pelo menos Paulo, ele se utiliza muito aqui, né, nas pastorais, dessa fórmula. Essa afirmação ela é fiel e digna de toda a aceitação. No nosso caso, o texto que é digno e de confiança é o que vem depois, né? Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Há alguma discussão se ele está falando da frase que veio antes, porque pode ser, né? Então ele está falando, olha, por meio da criação de filhos, as mulheres serão salvas. Essa afirmação ela é fiel e digna de confiança. Ele pode estar se reportando ao que ele já disse. Mas aqui pela construção, né, pela continuidade do texto, é muito mais provável que ele esteja se referindo ao que ele vai dizer depois. Essa afirmação ela é fiel e digna de toda a confiança, de toda a aceitação. 2 pontos. Manda, Paulo, qual que é a afirmação digna de toda confiança, de toda essa afirmação que é fiel? Qual que é essa afirmação? Está lá, ó. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Gente, ele está escrevendo para Timóteo. Você não esquece disso, né? E mais tarde, ele vai até dizer para Timóteo que não impõe as mãos de forma precipitada. Então, talvez ele está incentivando Timóteo, mas também está ensinando Timóteo quais que devem ser os critérios para que você estabeleça alguém como pastor, como bispo. Não é? Vocês estão comigo? Porque depois, no versículo 2 até o 7, ele vai dar uma série de qualidades, uma série de características, uma série de critérios que o bispo ele precisa se enquadrar nessas coisas para poder assumir o ministério. Tá bom? Daí é pacífico, tá? Olha só que legal. Aí ele escreve assim, ó. Esta afirmação é digna de confiança se alguém deseja. Gente, isso daqui é muito importante para a gente. Porque a palavra ela tem um sentido de estende a mão, né? Como se fosse a ação de alguém que almeja determinada coisa. Então, porque eu almejo isso, então eu estendo a mão para
pegar isso daí, né? Para evitar o termo tomar posse. Né? Eu estendo a mão para tomar posse, não. Eu estendo a mão para pegar, eu almejo, eu desejo isso. Isso é muito bacana. Agora eu quero ensinar para você, se eu conseguir, da onde que vem esse desejo, porque ele não está falando de uma aspiração meramente humana, tudo bem? E isso acontece, gente. E é por isso que os critérios eles são apertados. Paulo ele é muito objetivo, tá? Eu considero esses critérios objetivos. Cumpriu? Não cumpriu. Não tem dessa. Tudo bem? Então, por exemplo, só para você entender o que eu estou dizendo. Vou voltar aqui, ó. O bispo deve ser irrepreensível. É um critério objetivo. Se não for irrepreensível, está fora. Se for irrepreensível, passou no primeiro crivo. Ele deve ser marido de uma só mulher. Isso, quando eu explicar isso, meu irmão, vai dar polêmica aqui na igreja. Mas é o seguinte, o critério é objetivo. Se é marido de uma só mulher, então a gente vai passar para o próximo critério. Ó, muito enrolado. Já foi. Né? Já era. O critério é objetivo. Você entende isso? O critério é objetivo. Tá? Então, por que é importante falar disso? Para que você não pense que isso é um mero desejo. E acontece. Tudo bem? Acontece. De pessoas que acham, e em alguns lugares é até assim, que o ministério pastoral é aquela coisa que traz status, né? Que traz... não é essas palavras chiques, gente? Pompa, que mais? Projeção, né? E eu ainda não encontrei a palavra que eu estou querendo aqui não, mas pode ser fama também, né? Prestígio, pode ser também prestígio. Nossa, gente, vocês estão demais. Eu gosto assim, quando a gente prega junto. Tem gente que acha que o ministério é isso. E aí, você acaba querendo, entre aspas, o ministério, mas por uma questão de vaidade. As pessoas elas vão ter que me escutar. Às vezes você acha que o ministério é só elogio, né? Nossa, pastor, como o senhor prega bem. E, gente, pregar é igual, né? Você no desempenho do seu trabalho também, que o seu trabalho também é vocação. Você tem dias bons e dias ruins. Então você já percebeu que tem domingo que você, nossa, hoje o pastor tirou as escamas dos meus olhos explicando esse negócio. E tem dias que você vai dizer, nossa, hoje eu não entendi nada que o pastor falou. Que é igual todo ser humano. Você não tem dia bom e dia ruim no seu trabalho? Pastor também. Pastor não é diferente de você nesse sentido. Então, Paulo ele já deixa muito claro, pelos critérios, pelas qualificações, para aquele incauto que acha que glamour, né? Acho que essa era a palavra que eu estava procurando, que o ministério pastoral é só glamour, né? Digo, não é, olha lá onde você está se metendo. Porque esse desejo, eu vou dizer para você de onde é que ele vem daqui, ó. E isso é legal de você entender. Como as duas coisas elas existem, tá? Olha só, no capítulo 2, é o texto que está bem no contexto ali do capítulo 3, né? Tá 8 versículos de distância. O versículo 7 do versículo 1, né? Se contar o versículo 1, está 9 versículos de distância. Paulo ele diz assim, ó, para isso fui designado. Opa! Então ele já deu uma luz. Aquele que almeja o episcopado, ele deseja, né? Ele realmente quer. Tipo, eu não estou aqui por obrigação. Nossa, queria mesmo era ser jogador de futebol, mas Deus disse que eu tinha que ser pastor, então fazer o quê, né? Eu vou ficar aqui aturando os irmãos. Não estou aqui por causa disso, não. Eu estou aqui porque eu quis. Gente, eu quis ser pastor. Ó, e eu ainda quero, tá? Não passou não, tá? Não estou retrocedendo. Eu vou contar um pedacinho da minha história pessoal. Não é para me enaltecer, não. Mas você sabe quando que uma pessoa definitivamente ela quer ser pastor? E eu vou explicar esse processo com base naqueles versículos ali. Eu era concursado do Banco do Brasil.
Tipo, independente do valor de salário, se é bom ou se é ruim, que eu não vou, né, falar aqui, porque vocês conhecem alguns bancários na cidade. É emprego para o resto da vida. Você não sai do banco a menos que você faça uma grande besteira lá dentro. Ou seja, você entra, você é concursado, você tem uma garantia, né? Não é uma empresa privada, o Banco do Brasil ela é uma sociedade de economia mista. Então, você entra por meio de concurso, você não pode ser demitido por qualquer motivo. Então, no mínimo, você tem um emprego garantido até a sua aposentadoria. Além disso, eu estava recém-formado na minha primeira faculdade. Então, eu tinha tempo ainda para ingressar, né, me envolver e entrar de cabeça nessa área. Gente, só para encurtar a história, outro dia eu conto com detalhes. Eu pedi demissão do banco, tá? Num primeiro momento não, mas depois eu pedi demissão. Eu digo, eu não vou voltar para o banco. Eu vou ser pastor. Eu tenho certeza daquilo para o qual Deus me chamou para eu realizar. Eu vou ser pastor. Eu não. Sabe o que eu vou fazer? Banco, pode me demitir. Gente, eu pedi demissão, ainda perdi uma bolada de FGTS. Você sabe, né? Quando você pede demissão, você perde. É assim que você sabe que alguém realmente quer ser pastor. Ele não está de brincadeira. Eu lembro de um professor que eu tive que ele dizia assim, eu olho os casados com um pouco mais de carinho. E eu estranhei aquilo, né? E aí você já me conhece? Eu logo perguntei por quê. Por quê? Porque para um casal deixar tudo para trás, vir de mala e cuia para dentro de um seminário, trazendo filhos ainda na bagagem, que tinha muitos que já, né, que já chegavam lá com filhos, não foi o meu caso. Esse casal sabe o que quer. Que às vezes com um solteiro, não estou dizendo que todo solteiro não sabe o que quer. Mas às vezes, né, o risco é menor. Então, vamos ver se é isso aqui, né? O casado ele não faz isso. Por quê? Porque o risco é muito grande. Você tem filhos para alimentar. Quando um casado ele larga tudo para ir para o seminário e investir numa jornada pastoral, é porque ele sabe o que ele quer. Na verdade, ele sabe o que Deus quer. Olha que legal isso daqui, gente. Porque esses textos vão dizer aqui, eu fui designado pregador. E presta atenção nas palavras, Ele se identifica, né, como pregador, como mestre, como apóstolo, que ele de fato é. Mas ele usa essas duas palavrinhas aqui, pregador e mestre. Lá em Atos 20, 28, olha o que ele vai dizer, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, olha só que legal, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então, quem que chama você para o ministério? É Deus. Gente, eu estou falando aqui, parece que eu estou falando de mim, né? Porque o texto está falando de bispo. Isso vale para você, no seu emprego, no seu trabalho. Tudo bem? Você quer aquilo, mas ao mesmo tempo é Deus que impulsiona você. Olha aqui, esse ele é Jesus, tá? Depois você confirma lá em Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então quem chama é Deus, né? Por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo, conforme o texto de Efésios. Mas porque Deus chama, isso aqui acontece com você. Vou voltar aqui. Você deseja. Gente, isso é muito legal. Você tem que entender isso. Porque como crente, às vezes, ele tem aquela dificuldade. Outro dia eu falei disso na EBD. Você acha que você está abrindo mão dos seus projetos, você está abrindo mão dos seus sonhos, você está abrindo mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Porque fica parecendo que são coisas diferentes, né? Deus tem uma vontade, Ele quer que eu realize essa vontade, que eu agrade Ele, realizando aquilo que Ele quer para mim. Mas, poxa vida, pode ser que o que Ele quer seja diferente daquilo que eu quero. E agora? Olha, o irmão Luiz até expôs.
Gente, Deus, ele redireciona a sua vontade. Acredite em mim. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu só faltava vomitar. Todo o respeito e carinho que eu tenho. Mas eu não aguentava ver o banco na minha frente mais. Não é porque eu não gosto de banco. Eu também não gosto de banco, né? Eu faço tudo em casa pela internet. Mas não é isso, não. É porque tinha uma outra coisa que eu estava sendo impelido para fazer e o banco estava me atrapalhando de realizar isso daí. É isso. Não tenho nada contra o banco, não, tá? Se eu fosse atendente em supermercado, então seria atendente de supermercado. Eu chegaria no supermercado e ficaria assim com vontade de vomitar, porque não é isso, eu sei o que Deus está pedindo para eu fazer. Gente, esse negócio é tão forte, ele é tão forte, que você tem coragem de parar tudo, toda a sua vida, e ir se intocar dentro de um seminário de tempo integral, confiando que Deus vai sustentar você, porque Ele fez isso. Foram 5 anos. Para você entender que quando Deus manda, a sua única obrigação é obedecer. O resto é com Ele. Gente, Ele me sustentou 5 anos. 5 anos. Nossa, quem que adiantou o relógio? Você acha que eu estou preocupado em ficar desamparado? Você acha que eu tenho essa preocupação? Olha que eu abri mão de muita coisa, né? Podia trabalhar até a minha aposentadoria no Banco do Brasil. Mas eu já sei que Deus não nos desampara. Eu já sei. Os homens podem nos desamparar. Deus não. Ele já provou isso para mim. Se eu não confiar nele, vai ser uma tremenda estupidez da minha parte. Eu já tive experiência suficiente para saber isso. Nem precisava, porque está escrito na palavra. Nem precisava, mas ainda foi bondoso comigo e me permitiu viver uma experiência onde eu não tenho outra opção. Não seria inteligente da minha parte não depositar a minha confiança em Deus. Vocês estão comigo ainda? Você deseja, porque Deus reorienta o seu desejo. Tudo que você mais vai querer fazer na vida é a vontade de Deus. Qualquer outra coisa, você vai olhar assim como um grande impedimento. É assim que funciona. Tudo bem? Aí ele vai dizer assim, ó, então, essa afirmação é digna de confiança, alguém deseja ser bispo. Eu coloquei aqui a revista atualizada para você ver que, na verdade, assim, aspira ao episcopado. Ele vai usar a palavra bispo mesmo aqui no versículo 2. É por isso que o versículo 2 está aqui. Porque eu queria mostrar essa palavra para você. Para você só perceber uma coisa. Isso é muito interessante também. Como Paulo, ele não está muito preocupado com as palavras. Penso eu, né? Que ele não está muito preocupado com as palavras. E eu tenho meus motivos e as minhas razões para pensar desse jeito. Porque ele usa muito indiscriminadamente as palavras. Olha só, eu estou no capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Bispo. Bispo é episcopo, né? Episcopo significa supervisor, superintendente, né? Aquele que supervisiona, aquele que está à frente ali, né? Dando a direção. Olha o que ele disse no versículo 7 do capítulo 2. Fui designado pregador e mestre. Então ele usa a palavra pregador, ele usa a palavra mestre, depois ele usa a palavra bispo. Aí quando ele chegar lá no capítulo... e é legal, eu coloquei Timóteo aqui. Tito, desculpa. Quando ele chegar lá em Tito, gente, isso é muito legal de você perceber. Olha o versículo 2 de Timóteo, 1 Timóteo 3. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Quando ele vai falar disso para Tito, olha como é que ele fala. É preciso, né? É necessário que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes. Ou seja, ele está repetindo para Tito a mesma coisa que ele falou para 1 Timóteo, né? Para Timóteo, em 1 Timóteo, mas na hora ele troca a palavra. Em vez de ele usar bispo, ele usa presbítero. E outrora
ele já se identificou como mestre, como pregador. Ou seja, ou Paulo está falando que existe um monte de grupos dentro da igreja, o grupo dos presbíteros, o grupo dos bispos, o grupo dos mestres, o grupo dos pregadores, ou ele está usando essas palavras de forma intercambiável, né? Se referindo ao mesmo tipo de pessoa com palavras diferentes. Você já tem casos, né? Porque você vai ver lá em Efésios, ele chama pastores e mestres. Quando você vai lá para Atos 20, 28, foi o texto que eu mostrei, ele chama presbíteros. Aqui ele chama bispo, episcopo. Então, eu tendo a pensar que é muito mais coerente você entender que ele está falando do mesmo tipo de pessoa, usando palavras que são intercambiáveis, são sinônimas. Então ele está falando dos presbíteros, que são os mesmos episcopos, bispos, que são os mesmos pastores, que são os mesmos mestres, que são os mesmos que são aptos para ensinar, que são os mesmos pregadores. E aí sempre fazendo aquela distinção. O pastor não pode não ser mestre. Tudo bem? Vocês lembram? Eu, na função oficial de pastor, preciso ensinar. Está ali apto para ensinar. Mas eu posso ter homens na igreja que figuram como mestres, embora não tenham a função oficial de pastor. Tudo bem? Tá? Então a gente faz parte aí de um grupo, né? O pessoal que sempre assume o púlpito quando eu saio. Vocês estão me entendendo? Paulo ele usa essas palavras de forma intercambiável. E aí ele vai terminar com isso daqui, ó. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Gente, por que essa função ela é nobre? Essa é a grande pergunta, né? Lembra? Essa afirmação é fiel e digna de confiança. É uma fórmula para eu falar uma coisa que é muito verdadeira, uma máxima, um provérbio. Aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Ele já parte do pressuposto que a função é nobre. Vamos ler junto esses textos aqui, para você entender por que Paulo ele fala isso. Atos 6, de 1 a 4. Está no slide, tá? Ora, naqueles dias, multiplicando-se os números dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha só o pensamento, isso é Pedro aqui, tá? Gente, ele não está fazendo pouco caso do serviço, né? De servir às mesas. Mas ele tem uma questão muito importante aqui em pauta. Para você ver que a questão não foi minimizada por Pedro, ele vai dar uma solução para a questão. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Por quê? Porque nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, o pastor ele pode fazer diversas coisas. Mas me dói quando eu percebo que o pastor não ora e não se dedica ao ministério da palavra por causa de outras coisas que não permitem que ele faça isso. Porque Pedro está ensinando para a gente aqui em Atos que essas coisas elas são prioridade na vida de um pastor. A oração e o ministério da palavra. Você entende por que eu desço Bíblia na cabeça de vocês o tempo todo? Porque Atos diz que é isso que eu tenho que fazer. E quando eu vou lá para casa eu oro por vocês, tá bom? Mas aqui é Bíblia, 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 porque é o ministério da palavra. Olha que legal. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Então, o pastor tem que cuidar de si próprio, tudo bem? Você já viu avião? Quando está dando as instruções lá, né? Aí fala da máscara, né? Máscara de oxigênio. O que eles dizem lá? Coloque primeiro em você e depois você coloca na pessoa que estiver precisando de ajuda, se for o caso. Porque não adianta você desmaiar. Você vai desmaiar os dois, né? Você tentando ajudar o outro lá que não está conseguindo, aí ele desmaia para lá e você não teve tempo de colocar em si mesmo, desmaia para cá, pronto. Aí... Então o que você faz? Coloca logo em você, que é para você ter oxigênio e aí você consegue ajudar o outro melhor. Então o pastor tem que cuidar da sua própria vida, tudo bem?
até para ser, né, exemplo, modelo, para dar testemunho. E ele tem que cuidar do rebanho. Então, é o que está dizendo aí, Atos. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Olha aí, ele usa a palavra bispos. Eu tinha falado presbítero, né? Bispos. Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Por que é nobre função, gente? Por que é nobre função? Porque eu vou cuidar de um rebanho que foi Cristo que derramou o sangue para comprar esse rebanho. Gente, isso é muita responsabilidade. Muita. Me diga, quem que é o homem que está aí devidamente capacitado para liderar o rebanho das pessoas que foram compradas pelo próprio sangue de Cristo? Quem que é esse cara? Não existe. Não existe. Nós queremos, desejamos e almejamos sermos pastores porque Deus nos designa para isso. Mas por merecimento, não existe essa coisa. Só para você saber por que Paulo ele diz: nobre função, cuidar do rebanho que foi comprado pelo sangue de Cristo, só pode ser nobre função. Vocês estão comigo ainda? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, mestres é uma referência à função que o pastor tem de ensinar a palavra. Aqui, ó, isso é muito legal. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, vai trazer uma série de qualificações a respeito daquele que deseja exercer o ministério, assim como o Tito 1, de 6 a 7. Como a gente já leu isso aqui, vamos ler isso de baixo. E apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que sejas capaz, olha só que legal, capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Gente, então como pastor, o que é que eu tenho que fazer em relação a você? Eu tenho que ensinar a sã doutrina, eu tenho que ensinar a palavra. E se tiver heresia, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que refutar. Por que eu tenho que me dedicar ao ministério da palavra? Porque se eu não sou preparado e devidamente capacitado, como é que eu vou refutar as heresias? Tudo bem? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros. Agora ele trocou a palavra. Esse Paulo, né? Que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então pronto, a palavra e o ensino como uma característica distintiva, inclusive, desses presbíteros. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por mais espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Você sabe o que é isso? A imarcessível coroa da glória, você sabe o que é isso? Nem eu. Mas eu sei que eu vou receber esse negócio aí. Ele está fazendo alusão aqui a João, capítulo 21. Lembra? Quando Jesus restaura Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ele está falando isso daqui. Pedro está usando a sua experiência. Gente, eu não vou nem falar de João 10. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Eu não vou nem falar de Ezequiel 34. Eu não vou nem falar do Salmo 23 aqui. Tá bom? Nem vou falar. É nobre função por causa de todas essas coisas que a gente acabou de mostrar. E você viu? Algumas coisas elas são principais no ministério pastoral. Oração. Você viu quantas vezes você repetiu o ensino e ministério da palavra? Se dedica no ensino da palavra? Você viu quantas vezes você repetiu? Dificilmente você vai me ver organizando lista de carona, por exemplo. Vamos fazer um evento lá, vamos todo mundo para a cidade de Tupã assistir um dia de pregação lá no aniversário da igreja. E aí eu vou colocar no grupo assim, ó, pessoal que precisa de carona, né? Irmãos que puderem dar carona, deem carona. Mas dificilmente você vai me ver organizando uma lista. Igual, vamos aqui,
Irmão Dário, quem que só pode levar? Irmão Luiz, só pode levar alguém? Irmão Daniel, só pode levar? Porque eu tenho que me dedicar à oração e ao ministério da... Não que eu não possa fazer a lista, tudo bem? Desde que ela não me atrapalhe na oração e no ministério da... Mas existem homens cheios do Espírito e com sabedoria que podem fazer isso na nossa igreja? Existe? É quando você... Né? Homem, seja homem, lembra de Paulo? Então, homem, quando você é homem, você, além de proteger as nossas mulheres, você ainda libera o seu pastor para ele se dedicar àquilo que é essencial e primordial no ministério. Eu separei uma citação do William Hendricks para você, a respeito da nobre função. E a gente termina com esse slide. O modo como esses homens, em geral, se conduziam no sagrado ofício e sua disposição em suportar inumeráveis dificuldades pela causa de Cristo, justificavam o provérbio popular: se alguém aspira a ser bispo, deseja uma tarefa nobre. Que ninguém faça pouco do bispo. Que ninguém o despreze por ele não possuir todos os dons especiais. Ele nutre o desejo de dar seu tempo e suas energias e ainda se dispõe a sacrificar seu descanso físico e sua segurança. Sua segurança pessoal em prol da nobre tarefa de apacentar a igreja do Senhor, a qual ele comprou com seu próprio sangue, Atos 20, 28. Que o caráter glorioso da obra seja um incentivo para todos os que estão considerando a possibilidade de ser bispos, para que possam desejar essa função com ansiedade. Uma vez um jovem me perguntou assim: Eloy, como é que foi o seu chamado? Porque eu estou muito em dúvida. Eu não sei se eu deveria ir para o seminário ou não. Eu dei uma resposta para ele: não ter certeza e ir é ruim, né? Você vai perder tempo, investimento. Você chega no meio do caminho, poxa, não era. Eu pensava que era, mas não era. Então você não tinha certeza e decidiu ir, e pode ser que isso seja ruim. Mas é pior ter certeza e não ir. Isso vale para todos nós. Como crente, eu não estou dizendo que você está sendo chamado para ser pastor, não. Como crente, a dedicação que Deus requer de você, ela é exatamente a mesma. A mesma. Tudo bem? Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Sempre, Deus, sempre. Impressionante a riqueza da Tua palavra, Deus. Impressionante a forma, eu fico encantado, Pai, como o Senhor providenciou tamanha instrução, tamanha direção para o Teu povo por meio da Tua palavra, Pai. Que tão somente nós nos dediquemos, Senhor, em ensinar e aprender a Tua palavra, Pai, para que sejamos cristãos melhores, para que a gente entenda essa série de princípios que a Tua palavra expõe para nós. E assim nós possamos, Deus, fazer a Tua vontade. E entendermos, Pai, que fazer a Tua vontade é chegar no nível de maturidade em que a nossa vontade vai ser fazer a Tua vontade. E não haverá esse sentimento de perda, não haverá esse sentimento, né, de que eu estou abrindo mão, porque na verdade eu estou fazendo aquilo que eu mais quero, te agradar, te servir e fazer a Tua vontade. Que esse seja o sentimento e o desejo de cada um dos nossos irmãos. Sei que nem todos são chamados para ser pastores, mas todos nós somos chamados para fazermos a Tua vontade. Que seja uma realidade na vida da Igreja Batista Vida em Cristo, é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana.